Fala, guys nobre! Eu sou o professor Paulo Valim e em segundos começará a sua aula de Física. Para ficar por dentro de todo o conteúdo publicado em nosso canal, basta se inscrever e ativar as notificações. Você também pode acessar o nosso site para conteúdos exclusivos, exercícios, monitoria, material didático e muito mais. Então, já dê o seu like e bora reagir! Fala aí, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Física. E nessa aula a gente vai conversar sobre o princípio de Arquimedes. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre Arquimedes. Ele é aquele cara que saiu correndo pela rua Eureka, Eureka, quando descobriu uma coisa relacionada à força que o líquido exerce sobre os objetos. Bem, apesar disso ser uma lenda, e eu não vou entrar tanto na história de Arquimedes com você aqui não, mas basicamente o que Arquimedes apresentou foi a ideia do empuxo. Quando a gente coloca um corpo dentro de um líquido, o líquido vai exercer uma força ascendente sobre esse corpo, ou seja, uma força para cima. Sabe aquele caso que quando você entra em uma banheira ou em uma piscina e você tem aquela sensação que você ficou mais leve? Não é que você ficou mais leve, é que o líquido vai exercer uma força sobre você de forma a anular a força que a Terra está exercendo sobre você, ou seja, a força-peso, anular ou diminuir. Não é que a força-peso vai ser anulada, não é isso. É que como o líquido vai exercer uma força sobre você, nesse caso a água da piscina ou da banheira, essa força vai ser contrária à força-peso, então a gente vai ter uma força resultante ali muito próximo de zero, ou pelo menos bem menor do que a força-peso. Sabe? Pula. Quando você pula sobre a piscina, enquanto você está ali no ar, é apenas a força-peso que está atuando sobre você. Claro, tem a força de resistência do ar também, mas é uma força muito pequena naquela região quando você pula sobre a piscina. Aí, quando você entra ali na piscina, vai ter a força que o líquido vai exercer sobre você. Ou seja, a força resultante atuando sobre você nesse caso vai ser menor do que quando você ainda está ali pulando para a piscina. Ou seja, meu amigo ou minha amiga, quando você está na água, você tem aquela sensação de estar mais leve, é porque o líquido está exercendo uma força sobre você para cima, e isso sobre todo o seu corpo. Diferente de quando a gente está aqui, sabe, numa superfície qualquer, sobre uma superfície qualquer, porque a gente tem o solo também exercendo uma força sobre a gente. Só que a força aplicada pelo solo, pela superfície, está apenas ali na região de contato, ou seja, na sola dos nossos pés. Tanto que se a gente pegar e levantar um pé, a gente vai ter o quê? Uma força sendo aplicada ali apenas sobre um pé, e aí a gente vai ter uma pressão bem maior ali naquela região. Porém, quando a gente entra ali na piscina, a gente vai ter o líquido exercendo uma força sobre todo o nosso corpo. Então, por isso que a gente vai ter aquela sensação de que está mais leve, porque tem uma força sendo aplicada em cada pontinho ali do nosso corpo. Essa força pode ser maior, igual ou menor que a força-peso. Mas supondo que seja igual à força-peso, o que vai acontecer nesse caso? A força também vai ser anulada, a gente vai ter uma força resultante igual a zero. Mas enfim, meu amigo ou minha amiga, vamos parar de conversar aqui sobre isso e vamos observar aqui esse caso em que a gente tem o líquido aplicando uma força sobre um corpo. Vamos imaginar, claro, que a gente tem aqui um corpo dentro de uma piscina. Obviamente, a Terra vai exercer uma força sobre esse corpo e essa força a gente já chama aqui de força-peso, beleza? O líquido vai exercer uma força sobre esse corpo, e essa força vai estar apontada para cima, sempre uma força ascendente. Essa força é chamada de empuxo. Então, a gente tem aqui empuxo, beleza? Então, o empuxo é essa força que o líquido vai exercer sobre esse corpo quando esse corpo está ali nesse líquido, que pode estar completamente submerso ou não. Vai ser a força que o líquido vai exercer sobre esse corpo. Bem, vamos considerar que, nesse caso, o sistema está em equilíbrio. E se o sistema está em equilíbrio, a força resultante atuando sobre o corpo é igual a zero. Bem, a força resultante é igual ao empuxo menos o peso. Isso é igual a zero, ou seja, o empuxo é igual à força-peso, beleza? Olha uma coisa interessante também que a gente poderia utilizar aqui nesse caso, tá?
Se a gente, ao invés de usar o peso do objeto, utilizasse o peso do líquido que estava aqui no lugar desse objeto, a gente teria o quê? Que o empuxo é igual ao peso do líquido. Eu posso fazer essa consideração? Para esse caso aqui, eu posso. Mas eu não vou usar o peso do líquido, não. Vou fazer algumas substituições aqui. Eu vou ter que o empuxo é igual ao peso, e o peso é o quê? A massa do líquido vezes o quê? A gravidade do planeta. Olha, eu já mostrei para você aí nas aulas passadas que a densidade é igual à massa sobre o volume, certo? Se a densidade é igual à massa sobre o volume, quando a gente quiser calcular a massa conhecendo a densidade e o volume, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar aqui e multiplicar a densidade com o volume. E é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, o empuxo é igual. Então, ao invés de colocar a massa do líquido, eu coloco a densidade vezes o volume. A densidade do líquido vezes o volume de quê? O volume do líquido que estava aqui nessa região que foi ocupada pelo objeto, pelo corpo. Então, antes tinha um líquido ali, agora não tem mais. Sabendo disso, a gente vai pegar o volume que estava aqui e que foi deslocado para as laterais, beleza? Então, esse é o que a gente chama de volume do líquido deslocado. Deslocado vezes o quê? A gravidade do planeta. Então, é desse jeito que a gente consegue determinar aí a força-empuxo aplicada pelo líquido sobre o corpo. Beleza, a gente também pode conversar um pouquinho sobre essa ideia do líquido deslocado. E eu vou conversar sobre isso com você agora aí na tela, beleza? Bem, vamos ver um pequeno exemplo aqui de um objeto que está completamente submerso em um lago. Esse objeto está em equilíbrio estático, ou seja, ele não está nem subindo e nem descendo. Bem, se ele está em equilíbrio estático, a gente já sabe que a força resultante atuando sobre ele é igual a zero, certo? Essa é a premissa básica para um objeto estar em equilíbrio. Aí a pergunta que eu quero fazer para você, quais são as forças que estão atuando sobre o objeto? Bem, a gente tem uma força para baixo, que é a força-peso, e a gente tem uma força para cima, que é o empuxo. Só essas duas forças? Sim, só essas duas forças. Bem, como o objeto está em equilíbrio, a gente tem que a força resultante é igual a zero. Consequentemente, a gente tem que o empuxo menos o peso é igual a zero, certo? Sabendo disso, o empuxo é igual ao peso. Bem, como é que a gente determina o empuxo? É a densidade do líquido que o objeto se encontra vezes a gravidade do planeta vezes o volume do líquido deslocado. E como é que a gente calcula o peso do objeto? Bem, multiplicando a massa com a gravidade, certo? A pergunta que eu quero fazer aqui para você é a seguinte: sabendo que a massa do objeto é igual a 50 kg, qual é o volume desse objeto? Bem, a gente pode partir dessas ideias aqui para conseguir determinar esse volume. Por quê? Como o objeto está completamente submerso, o volume que ele vai deslocar de líquido é igual ao próprio volume dele. Então, se a gente encontra aqui o volume de líquido deslocado, a gente vai ter encontrado o volume do objeto. Wesley, é sempre assim? Não. Existem situações em que o objeto não está completamente submerso. Por exemplo, se ele tiver apenas com uma região aqui submersa, por exemplo, metade dele, o volume deslocado vai ser apenas igual a metade do volume do objeto. Mas como ele está completamente submerso, o volume do líquido deslocado é igual ao volume total do objeto. Por isso que a gente vai determinar o volume do líquido deslocado e aí, consequentemente, a gente vai ter encontrado o volume do objeto. Bem, vamos lá. Bem, a gente sabe que é um lago. E se é um lago, nós estamos falando da água. E quanto que vale a densidade da água? A densidade da água é igual a 1 vezes 10 elevado a 3 quilogramas por metro cúbico. Eu já apresentei essa densidade para você aqui nas aulas passadas. Então, vamos substituir os valores aqui. A densidade é igual a 1 vezes 10 elevado à terceira potência, a gravidade é igual a 10, o volume do líquido deslocado a gente não sabe quanto que é. Bem, a massa do objeto é igual a 50 kg e a gravidade é igual a 10. Bem, a gente já poderia ter cancelado a gravidade aqui antes, a gente nem precisava ter colocado isso aqui na expressão, tá? Vamos cancelar essa gravidade aqui. Aí, a gente vai ter aqui apenas o quê? 10 à terceira potência vezes o volume do líquido deslocado, e isso é igual a 50. Então, o volume do líquido deslocado é igual a 50 dividido
por 10 elevado à terceira potência, que é igual a 50 vezes 10 elevado a menos 3, o que? Metros cúbicos. Ou, para deixar um pouquinho melhor, 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros cúbicos. Esse é o volume do líquido deslocado. Como o objeto está completamente submerso, o volume desse objeto é igual ao volume do líquido deslocado, que é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros cúbicos. Viu que exemplo legal? A gente utilizou a ideia do empuxo para determinar o volume do objeto. É claro que a gente poderia ter utilizado outros caminhos, mas esse é um caminho interessante de determinar o volume do objeto e é o que costuma ser cobrado em algumas questões. Show, viu o exemplo? Mas antes de terminar essa aula, eu quero conversar aqui com você sobre alguns casos especiais e que também é muito importante que você saiba na hora que estiver resolvendo problemas de empuxo. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um recipiente com líquido, tá? Qualquer líquido. Normalmente a gente coloca água, mas pode ser qualquer líquido. E dentro desse líquido a gente tem ali um objeto que foi completamente submerso, tá? Se a gente tem esse objeto aqui, a gente vai ter duas forças atuando sobre esse objeto, que é a força-peso e o empuxo para cima. Beleza? Ok. A gente pode ter três possibilidades aí do que vai acontecer com esse corpo. O primeiro é esse corpo permanecer imóvel, não vai subir nem descer. A segunda situação é esse corpo descer. E a terceira possibilidade é esse corpo subir. Quando isso ocorre? Bem, analisando o empuxo e o peso, o módulo de cada uma dessas forças. Se o módulo do empuxo for igual ao módulo do peso, a gente tem que a força resultante é igual a zero e o corpo permanece imóvel. Então, ele permanece do jeito que está. Permanece imóvel. Beleza? O corpo nem vai subir e nem vai descer. Agora, se o empuxo for menor que a força-peso, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma força resultante apontada para baixo, certo? E aí, nesse caso, o corpo vai descer sofrendo uma aceleração. Então, o corpo desce. No terceiro caso, a gente pode ter um empuxo maior que o peso. Nesse terceiro caso, em que o empuxo é maior que o peso, a gente vai ter uma força resultante apontada para cima. E aí o corpo vai subir de forma acelerada. Corpo sobe de forma acelerada, beleza? Então, a gente pode ter essas três possibilidades. É claro que aqui eu falei com você que o empuxo igual ao peso, o corpo permanece imóvel, mas ele também pode se movimentar aqui de forma uniforme para cima ou para baixo. Para isso acontecer, é necessário uma outra força externa a atuar sobre esse corpo. Alguém dá um peteleco para cima ou empurrar para baixo, beleza? Nesse caso, aí esse corpo vai se movimentar, mas de forma uniforme. Mas o importante que eu mostrei para você aqui é o seguinte, que se eu coloco aquele corpo naquela posição e deixar ele imóvel, se o empuxo é igual ao peso, o corpo permanece imóvel. Se o empuxo é menor que o peso, a força resultante está apontada para baixo e o corpo vai descer. Se o empuxo é maior que o peso, a força resultante vai estar apontada para cima e o corpo vai subir. Então, é importante que você saiba isso aqui, porque tem algumas situações em que isso aí vai ser cobrado de você também. Beleza, meu amigo ou minha amiga? Então é isso aí. Eu espero que você tenha compreendido tudo aqui nessa aula e caso tenha ficado alguma dúvida, como eu sempre falo, manda pra gente. Então, quero deixar aí para você um grande abraço e até a próxima aula. Fala, Gás Nobre! Essa foi mais uma aula maravilhosa aqui no Ciência em Ação. Se você gostou, deixe o seu like. Se você quer mais conteúdo gratuito, veja a descrição do nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Agora, se você quer uma preparação completa para o Enem e vestibulares, conheça agora a nossa plataforma cienciaação.com.br. Um grande abraço e te vejo na nossa próxima aula.